última pergunta que a gente vai tratar hoje nesse bloco de como tirar seu personagem do papel é como manter a fidelidade do personagem. Como a gente comentou um pouquinho mais cedo, é difícil, alguns personagens são feitos para serem realistas. As coisas que eles estão vestindo ou usando, se você for transportar para o mundo real, elas não funcionam do mesmo jeito, né? Então, como é que a gente Exatamente. mantém o personagem fiel o mais possível no mundo real? Olha, eu acho que aqui entra muito a licença poética que a gente falou na primeira parte. Eu acho que a fidelidade você consegue manter principalmente assim na parte visual. Se o seu personagem estiver visualmente parecido com a tua referência, o seu cosplay estiver visualmente parecido, com as mesmas cores, se você reparar que o tecido brilha ou não, se tiver com acessório, essas coisas assim, beleza. Você pode usar meios diferentes para chegar naquele resultado que você quer. Se você pegar um personagem de Genshin naquela pose que ele tá parado e ele fica parado por muito tempo e você, tipo, gira a câmera, alguma coisa, você vai ver que o vento vai estar batendo na roupa. Mas o personagem usa um casaco de couro, que é um tecido pesado, é uma pele pesada, né? Sim. E ele não balança no vento, mas colocaram balançando no vento porque é bonito de ver. Então vai depender muito do que você quer, tipo, se você quer que o seu personagem faça isso de balançar no vento, você vai precisar de tecidos mais leves. Se você quiser que ele tenha uma aparência que nem a aparência de jeans do avental que a Sakura tá usando. São tecidos mais pesados. Se você quiser, que nem vestido das princesas da Disney, são tecidos mais delicados. Aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento e saber o que que você quer com o seu cosplay. O que eu uso muito para fazer os meus, eu penso o que o personagem vai fazer com aquela roupa. Você não vai usar o mesmo tecido que o Mario usa no macacão dele para a roupa do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha vai pular de prédio em prédio, vai fazer acrobacia. O Mario, ele precisa daquele macacão, a mesma finalidade que a Sakura precisa, para dar a proteção e ela conseguir colocar os objetos. Então, são finalidades diferentes. Você tem que tentar entrar na mente do personagem e pensar para que que ele usa. E aí você pesquisa, que nem a Sakura falou. Ela viu a cor do tecido e viu tecidos que têm a textura que ela precisava. Então ela foi pelo visual. Tem competição que o jurado vai lá olhar de pertinho como que tá ali Sim. o seu cosplay. Tem competições que você só vai desfilar, vai estar de longe e aí é só o visual mesmo que importa. Então você tem que pensar qual direção você vai tomar e, novamente, assim como você pesquisa sobre referência, pesquisar sobre técnicas e ir testando. Se você é novo você vai pegar um tecido que você ou um material que você nunca mexeu antes, testa. É isso que o canal da Sakura é todinho. Testes de material. É uma Porque aí você maluca testando coisa. sim, você vai se familiarizando com aquela técnica, com aquele material e você sabe o que você consegue fazer ou não. E sobre tecido, tipo, eu sou iniciante de tecido, eu não sei que tecido, que nem a Marta falou. Vai numa loja de tecido com a sua referência, mostra pra pessoa, vai passando E a vai, mão no vai, vai tecido, tocando. vai sentindo, Uma coisa muito boa é você pegar e tocar o sentir, tecido. pega o Ai, tecido e faz assim, ó, pra você ver qual é o caimento dele. pega assim, chacoalha, ou vê o brilho, vê de pertinho a textura dele, vê como vai ficar de longe, vai, explora. Pega um dia assim, explora. Ah, gostou desse tecido? Anota o nome, tira a foto da etiqueta, tira a foto do tecido, para você ter ele, porque em mente, porque se um dia você não conseguir ir até a loja, você consegue pedir online. Algumas lojas oferecem amostra, se você precisar, eles tiram um pedacinho do tecido, um picote do tecido pra você. Sim, exato. Na faculdade eu fui em várias lojas assim.
catando amostrinhas pra gente fazer a nossa biblioteca de tecido, que é como a professora chamava. Aqui perto de Boituva tem uma cidade que é polo de tecido. E só tem loja da fábrica lá. Então você tem que chegar meio que sabendo qual o tecido que você quer. Às vezes as Exato. lojas da fábrica, elas oferecem um catálogo de amostras com o nome de tudo que eles têm. Ou você pode fazer que nem eu, ir lá na cara e na coragem, quando eu tava fazendo a Chandra, cheguei pra moça e falei, eu quero um tecido vermelho assim. Aí ela percebeu que eu tava, tipo, muito abstrata. Ela me pegou pela mão, me levou pra fábrica e falou E assim, falar, vem, esses são os vermelhos. Aí eu saí pegando os tecidos, nossa, eram umas pilhas assim, 30 metros. Eu saí apertando tudo, falei, é isso. Ela falou assim, você tem certeza que isso aqui é tecido de punho? E nem era punho que eu ia fazer a parte da calça. E aí ela falou assim, você foi pelo visual, mas nem tanto pela funcionalidade do tecido. exatamente, tipo, o tecido de punho é aquele tecido que você tem uma blusa que tem aquele arremate aqui assim, que normalmente fica mais ajustado. Às vezes calça de É, moletom, aquilo lá, essa minha calça tem, ó, é esse tecidinho aqui assim, ó. porque ele é feito só daquela largurazinha assim que você só costura na peça e vai. Só que quando eles vêm juntos, eles vêm com uma traminha entre eles. Então, são várias tirinhas assim tramadas entre si, quando eles estão direto no tecido. Então, você tem vários blocos de retângulos compridos, assim, com a traminha no meio. Era a textura que eu queria. Eu falei pra ela, é isso? Ela falou, mas esse é punho. Eu falei, não, não, tanto faz. Isso vai ser uma calça. Ela ficou olhando pra minha cara, tipo, se menina Não louca. dá. Não dá pra fazer calça de punho, mulher. E eu fiz a parte da calça com o punho. E eu não sou uma pessoa que eu vou atrás da textura, da cor do tecido. O quanto mais a textura e a cor familiariza comigo, mais eu tô feliz. Eu não vou muito pela funcionalidade. Ah, esse tecido aqui é para fazer sofá. Tô nem aí. Se a textura e o tecido é a cor é igual que eu quero, é esse mesmo que eu vou usar. Novamente, aquela parte da licença poética depende muito do que você quer. Mas, claro, não dá para você exigir de um tecido plano que ele estique. Mesmo ele tendo elastano, ele vai ter uma porcentagem pequena, tipo, no máximo 10 ou no máximo 15% até. Eu já vi com 15. Mas geralmente é 5%. Então, ele não vai esticar tanto. Então, é bom você optar por uma malha. Ah, mas eu quero uma malha com brilho. Existe malha com brilho. Uma delas que é muito boa é cirrê. É uma malha muito boa. Ela não é pesada, ela brilha e estica. É ótimo para fazer roupa de super-herói. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é: existe um tecido plano que é muito usado. Se você for naquelas lojas de cosplay lá na Liberdade, você vai ver que é tudo feito com o mesmo tecido, que é o Oxford. Ah, eu tenho também. Oxford, ele é um tecido muito versátil. Ele tem muitas cores, porque ele é um tecido fácil de ser tingido, e ele é muito barato. Ele é um Mas dos mais baratinhos. eu pessoalmente acho que existem opções melhores. Tipo, eu descobri um tecido de alfaiataria que tem um acabamento maravilhoso, ele é mais resistente e ele também é super fácil de costurar. Eu jogo ali no Mercado Livre ou na internet tecido de alfaiataria e ele aparece algumas opções para mim. Aí eu vou pela cor e não tem erro. Uma opção muito barata também que o pessoal acaba usando é o cetim. Só que as pessoas não sabem que existem diferentes tipos de cetim. O cetim mais barato, que é o que eles compram lá por R$ 6 o metro, 9, R$ 10 o metro, é de fato o cetim mais simples que existe. Só que ele é horrível de costurar na máquina, a máquina vai puxar os fiozinhos e ele tem uma aparência de brilho muito sintética, porque ele é um tecido sintético. Então vai dar aquela sensação de tecido barato. Uma opção para esse tecido é um que eu descobri que chama crepe Amanda. O crepe ele é muito bonito, ele tem diferentes tipos de crepe que tem textura, que tem brilho e ele não tem tanta aquela cara de sintético quanto o cetim tem. Ele é muito mais fácil de trabalhar. Eu usei na minha Zelda, no vestido da Zelda é crepe. Tem 2 tipos diferentes de crepe ali. É maravilhoso, ele dá aquela sensação, aquela ideia de vestido de princesa, aquela sofisticação. Então,
Tudo bem, ele vai ser um pouco mais caro, você vai achar por R$ 15 o metro, ou até mesmo 20, dependendo da textura, mas é algo que vale a pena, principalmente se você for para competição. Porque os jurados vão olhar e vão ver, vai bater a iluminação do palco ali, você vai parecer um globo de discoteca com o cetim simples. Na foto, se alguém jogar flash na sua foto com cetim. Ah, Então, assim, se as suas únicas opções foram o Oxford e o cetim, não tem problema, mas vai passar aquele visual de tecido barato, né? Às vezes não vai ser a ideia que você quer passar, então eu pessoalmente acho que vale a pena você investir um pouquinho mais para você ter tanto um cosplay mais bonito quanto um cosplay mais duradouro também. Porque esses dois tecidos, eles não duram muito. Se você lavar umas 2, 3 vezes, ele já vai estar desmanchando. e desmancha mesmo. Eu fiz a minha É. chocola com um tecido bem barato. Não era um Oxford, era outro tecido, mas foi um bem barato. E eu tive que me desfazer dele, porque ele rasgou a parte de trás inteira, assim. Porque É. realmente o tecido tem um tempo de uso. Se você gasta mais no tecido melhor, ele vai durar mais tempo. Se quiser comprar para fazer teste de costura, beleza, ele é ótimo. Você pode. Pra É testar um modelagem, né? para testar modelagem, para testar uma costura diferente. É bom ter esses tecidos mais simples, porque é tecido que você vai descartar. Então, não é bom você comprar um tecido caro que você vai jogar fora depois. Então, é bom esses tecidos para isso. Mas, esteticamente falando, é melhor você investir um pouquinho mais em outros tecidos. Eu já fiz muito cosplay usando o Oxford, não vou cuspir no prato que eu comi, né? Não, eu também. Meus primeiros, se eu pegar o processo dos meus primeiros cosplays, eu fico, gente, que isso? Assim, ó, mostrando no vídeo, ele também nem fica tão ruim assim. Se fosse um cetim aqui, Deus era abençoado, que o cetim brilha muito, ainda mais que eu tô com várias luzes. Mas eu acho que uma É, coisa que me incomoda muito no Oxford é que é difícil você passar ele. Se ele tem uma marca, tá vendo que ele tem um vinco, ó? Você consegue ver que tem um vinco bem no dele meio dele. dobrado. Eu já passei o tecido, vou passar de novo, e ele vai continuar com esse vinco. E isso fica muito feio quando você tá no cosplay. A primeira coisa que eu olho quando alguém tá desfilando ou apresentando o cosplay, se ele não tá nem passado, já me coça. E tem tecido que não importa o quanto você se esforce, ele vai continuar. Exato, Dá pra ver certinho onde ele tava dobrado. Então, né? Às vezes você paga um pouquinho a é, mais pra ter menos dor de cabeça. exatamente. Para ficar mais bonito e pra você ganhar, pra você garantir aquela notinha a mais, É, assim. se você quer Eu mesmo, competir. quando eu fui jurada de concurso cosplay, eu acabava dando pontos a mais, nota mais alta para quem tinha uma atenção à costura, atenção aos tecidos, a escolha de tecidos muito melhor pensada. Vale dizer que você é completamente capaz de fazer cosplay utilizando coisas de segunda mão. A minha Mononoke eu fiz utilizando um lençol velho e uma cortina velha. Ah, sim, com Mas certeza. eram tecidos bons. A única coisa é que eles tinham outros propósitos. Se você tem algum lugar na sua cidade que seja de segunda mão, algum fundo social, algum bazar, às vezes eles vendem muito lençol. E às vezes você encontra tecidos bons nesses bazares. A única diferença é que eles eram lençóis. Eles podem vir com uma manchinha ou outra, mas principalmente para você treinar a costura é uma ótima opção, ou até para fazer roupas Sim. inteiras, dependendo do tecido que você É conseguir. assim, é assim, a funcionalidade, a finalidade do tecido vai depender muito de você. Tem um tecido muito levinho que chama voal. Ele é muito usado para cortina, mas também ele dá aquela leveza que eu falei do tecido batendo no vento. Uhum. Voal, organza, são tecidos finos. Geralmente usam para cortina, mas você pode usar no seu cosplay. Como a Sakura falou, não importa se o tecido é de estofado, eu vou usar, porque era para a finalidade que ela queria. Você pode usar um tecido de estofado, aqueles que têm um desenho bonito, que chama jacquard, se você quiser Jacquard, sim. pesquisar depois, para fazer espartilhos, para Eu tô fazer. pra comprar exatamente pra isso.
Exato, para fazer peças que você tenha, tipo, o zíper, que você tenha botão, que você consiga sair depois, porque esses tecidos, eles são planos, então eles não vão esticar, eles são tecidos rígidos. E eles são muito bonitos. Eles Dá um efeito muito também é bonito. outro tipo, esse jacquard é um tecido que já na hora que ele foi tramado ali, ele foi pensado para fazer aquele desenho. Tanto é que os dois lados do tecido tem aquele desenho. Então o tecido foi construído para ter aquele tecido, aquele desenho. Outra coisa que é muito importante você levar em consideração é moramos num país tropical, num país que faz muito calor. Os principais eventos que acontecem no ano, BGS e Comic Con, são em épocas quentes do ano. Então, beleza, o seu personagem tem uma capa de veludo, tem um tecido de veludo, beleza? Só que não adianta você comprar o veludo se no dia você vai desmaiar de calor. Seja preparado. Exato. Existem tecidos que têm a mesma estética, a mesma aparência do veludo, só que são mais leves. A camurça é um deles. É um tecido que de um lado ele é bem peludinho e do outro ele é fino. Então ele tem uma leveza e aquela aparência de ser Quentinho, né? peludinho. Fofinho. Só que ele é tecido plano. Camurça é plano. Então tem que levar isso em consideração também. Tem um outro que chama véu boa, que ele tem o pelinho um pouco mais alto, que usam bastante para fazer bonequinhos, artesanatos e pelúcias em si. Existem a pelúcias de dois tipos de altura de pelo, né? De pelo curto, de pelo longo também. Essa a gente recomenda você usar mais para tipo detalhes, para não é tão recomendado você fazer uma peça inteira de pelúcia, porque é um tecido quente, não tem muito como fugir. Ele é pesado. Eu não acho que a pelúcia de pelo alto tem alguma equivalência, tem outro tecido mais leve que Não, se você consiga. abraça esse inferno aqui, vai. Então tem coisas que você precisa pensar. Que não adianta nada o cosplay ser bonito e te machucar, te fazer mal, fazer você desmaiar de calor. Se você não conseguir usar, para que você gastou tanta hora Pra que você e fez, né? dinheiro fazendo? Você tem que fazer algo que você consiga vestir, que você consiga se divertir nele. Exatamente. A da minha Tem, Mononoke eu só abraço, porque a capa inteira disso aqui, de dois lados, ele é assim, duplo, né? E você não tem por fez onde sair. duplo, É, porque pelúcia dupla? você tem que ver do outro lado também tem que ser a pelúcia. Não tem Nossa, por onde você fugir. Os dois lados tem que ser peludo. E é uma capa gigante que vai nas costas, mais um capuz que vai na minha cabeça. nossa, Você tem que exato. abraçar, você tem que entender Então, no onde. seu, no lado de dentro, ele é pelúcia alta também? Ele é pelo Sim, alto? sim. Eu fiz com esse É, daqui, eu fiz assim, dobrei ele e fiz. Esse aqui é o resto do que sobrou do. nossa. Né, tá, aí é um sacrifício que teria que ser feito mesmo. Não tem por onde correr. É, Mas tem é um cosplay de verão pra usar no verão. exato. Eu acho que é o mal de cosplayer, que a gente faz cosplay curto no inverno e cosplay comprido, todo tampado no verão. Totalmente. Aí passa mal. O Lucas, Exato. o Lucas Conado, ele é membro do clube. Ele fez o primeiro cosplay dele em uma armadura. No caso, a gente tá falando de tecido, mas ele fez uma armadura de Monster Hunter. Então é tudo fechado. E o EVA não respira. A gente tá falando, Não, existe tecidos com possibilidade de respirar. EVA simplesmente não tem. Então, se você vai fazer um full plate, uma armadura completa, você não vai suar. Então, você tem que estar bebendo água o tempo todo. E não é tipo beber 30 litros de água de uma vez só. Você tem que estar sempre bebericando água. Porque você vai suar e aquilo vai ficar condensado em você. E você vai suar muito, como se estivesse numa sauna aqui ambulante. Ele não bebeu água, não comeu e desmaiou. o EVA ele não permite a troca Não, de calor. ele te Por, isola. por ele ser um plástico, ele não tem onde o calor do seu corpo sair. Existem tecidos que acontece isso também. Por isso que as roupas de academia são feitas com aquele tecido que é furadinho,
justamente para você conseguir ter essa troca de calor. Uma, uma possibilidade, se você vai fazer um cosplay de armadura, procura esse tecido para você fazer um macacão para pôr embaixo. Esse Vai pelo ser menos um aí tecido, respira. sim, vai ser um tecido que sua pele vai poder respirar e vai ser um tecido frio, que ele vai conseguir deixar o seu corpo mais resfriado, porque é a finalidade daquele tecido. Você pode procurar joga na internet mesmo, segunda pele de academia, aí Malha você compra. esportiva, se eu não me engano, também vem com o Isso. nome. Aí você pode comprar já a camiseta de manga comprida e a calça e só ir colocando a armadura por cima. Vai ficar Exatamente. muito mais confortável para você usar, já que a gente tem dias de 40 graus. Nossa, quando eu fiz a Chandra, eu fiz a parte de baixo de corino e a armadura de EVA em cima. Eu suava, 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 porque o corino também não te deixa respirar, né? Essa parte, Não, como a gente é falou, ele pele. é uma pele, né? Essa parte aqui, ela é inteiriça. Então, o seu suor não tem por onde ir, não há trama aqui pra onde ele ir. Vixe, Maria. Foi o que a gente falou. Ó, o personagem, ele nem sempre é realista ao ponto de que esse personagem conseguiria existir dessa forma no mundo real, sabe? Eu vejo, com Exato. tecido existe muito isso, mas com armadura eu sinto que é muito mais. Sabe um exemplo muito bom dessa de que personagem não é realista? A roupa do personagem não é realista? Sabe quando o personagem ele é super musculoso ou a personagem tem muito volume aqui na frente e o tecido fica coladinho? Nossa, é. Sim, sim. Tecido nenhum se comporta dessa forma. Principalmente em mulheres que têm muito busto, o tecido ele não vai ficar Ele vai coladinho e fazer uma ficar ponte certinho embaixo. no corpo. Ele vai ele vai continuar, ele vai passar reto, a menos que você faça uma modelagem para que ela acompanhe a curvatura. Mas aí vai Mas o ter tecido recorte, né? Vai ter costura. Aqueles exato. lisinhos, não. Que marca até o umbigo. Quando marca o umbigo, eu fico puta. Porque tecido nenhum vai entrar no seu umbigo. Um exemplo que eu estava dando esses dias, sabe a máscara do Kakashi? Tecido nenhum vai marcar o nariz e a boca. Ele vai fazer a A ponte aqui, gente, assim. a gente sabe muito bem porque a gente ficou 2 anos usando máscara. Alguma máscara que você viu por aí marcava os dois? Ou marcava o nariz certinho, mas a boca sumia? É, porque o tecido ele Isso vai vir na parte mais alta, né? E ele vai fazer uma ponte, né? Ele vai vir reto. fazer aquela ponte até seu queixo. Ele só aconteceria isso se ele tivesse extremamente colado e que ficaria desconfortável. Tem alguns episódios até que você consegue ver a boca dele mexendo quando É, ele fala. é Tecido nenhum faz como que é isso. a liberdade poética do desenhista, né? De fazer isso. Porque senão ele ia ficar o tempo todo ali, tipo, É, não Power tem Rangers, né? expressão. Porque ele já tem um olho tampado, já tem a boca tampada também. Como é que ele vai interpretar um olho Esse só? ia ser Power Ranger, ele ia ter que fazer com a mão, porque ninguém vê o rosto dos Power Rangers. Então, outra coisa também é quando a gente vê aquelas estátuas de super-herói lá, que é o Capitão América, você consegue ver o músculo dele, o tanquinho dele, ou o peitoral todo definido. Tecido nenhum vai ficar dessa Tem que forma. estar muito É, apertado no seu corpo, tem que estar muito então, apertado. é o famoso embalado a vácuo. E geralmente são tecidos sintéticos ou plásticos, tipo vinil. Se você pegar aqueles tecidos de látex ou vinil mesmo, que, tipo, gringos, assim, usam, né, tecidos que são bem mais caros. Tem um perfil no Instagram que chama Andrômeda Látex, Andrômeda alguma coisa. Ela é basicamente os macacões de Evangelion, super embalado a vácuo. Mas aquilo Nossa. lá é lindo. É lindo, 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 mas é super desconfortável de usar. Deve ser claustrofóbico de usar, né? Sim, porque ele aperta muito e justamente por ser sintético, ele não deixa sua pele respirar. E aí você vai passar mal ali dentro e não vai ser algo que você consiga fazer, tipo, movimento. Você vai conseguir fazer a pose do personagem ali só. Dá aflição só de pensar, você é louco. Então, por isso que, tipo, vai depender muito do que você quer. Então, você quer só para tirar foto? Beleza, você usa aquele material, aquele tecido que você consiga fazer só as poses no seu ensaio
e beleza. Se você quer ir para competição, você vai um que seja mais fiel visualmente com o seu personagem, para você, na hora do palco, na hora que os jurados forem ver, esteja ali de acordo com a referência. Se você quiser dar pirueta com o seu cosplay do Homem-Aranha, do Deadpool, quem seja, aí já é outro caminho que você vai levar o seu cosplay. São tecidos diferentes para cada ocasião, né? Então, respondendo à pergunta como ser fiel ao personagem, depende apenas de você. Antes da gente Tem começar, muitas possibilidades. antes da gente começar a gravar, a gente tava falando sobre outras coisas, e aí a Marta tava falando que a maior parte dos meus vídeos respondendo o pessoal começa com depende. Porque tudo depende, não tem uma resposta mágica, não tem um sim ou um não. Depende. Depende de um Não monte de tem. coisa. Cosplay não tem fórmula. Não, Não tem tipo, é só assim. Não é. não. Olha o tanto. Você pegar o cenário cosplayer. A Débora faz cosplay muito mais tempo que eu, e olha que eu já faço há 10 anos. Ela mesma sabe como que era o cenário cosplay no começo, como que eram as competições no começo. E olha o tanto que evoluiu. Hoje a gente tem impressora 3D. Tem impressora que faz o negócio ali em algumas horas. Tem. Você tem a espada. Você aperta um botão, ela te gospe uma Aperta o botão espada. e ela faz. Então, é um meio que evoluiu muito, então permite muitas possibilidades. E aquela coisa, não tem certo nem errado no seu processo de fazer. Uhum. Só porque um cosplayer gringo faz daquela forma, não quer dizer que só é daquela forma que se faz. Que nem uma época que tava todo mundo querendo usar o Orbla, só porque os gringos estavam usando, e, e achavam que cosplay só era feito assim. E não Ou é bem hoje, assim. ou hoje, que muita gente acha que cosplay só é possível fazer se você tiver uma impressora 3D, o canal da Sakura tá aí pra provar que não. Nossa, eu lembro na época do Orbla. Eu conheci o Orbla já faz muito tempo, porque ele era um material gringo que surgiu e começou a se popularizar. E eu nunca tive acesso a esse material, e a Marta tinha. Aí ela veio aqui em casa e ela trouxe pra gente mexer. Eu fiquei tão decepcionada porque o material não era nada que eu pensava que ele era. Eu fiquei olhando pro material e pensei, é muito difícil de mexer pro brasileiro. E outra coisa que eu ia comentar, depende mais pro brasileiro porque as coisas custam mais pra gente. Lá fora é mais barato as coisas de artesanato. Então a curva de Lá, aprendizado, você vai gastar muito mais pra conseguir fazer o bagulho. uma folha de Warbler para eles lá era tipo 10, $20. Pra gente, você coloca um zerinho a mais. Quando eu fiz o vídeo do Orblan, uma coisa que eu falei assim, você não pode fazer a conversão do valor. Você tem que ver quantas horas trabalhadas para comprar esse material. Aí na época eu fiz o cálculo, olha, na gringa são tantas horas trabalhadas para comprar. Aqui no Brasil você vai trabalhar um mês para comprar uma folha que você não vai ser o suficiente para fazer o cosplay todo, sabe? E é aquela coisa, lá fora eles tinham as empresas e as fábricas que faziam esse material. A gente não tem aqui, então é tudo importado. Aí tem taxas, tem juros e tem um monte de coisas ali, imposto, que é colocado naquele material e que vai encarecendo pra gente que não vale a pena. Eles lá fora, eles fazem sanduíche. Eles colocam Worbla, EVA e Worbla. A gente não tem como fazer isso, É porque muito vai caro. muito material. Claro, ele é um material bom para você fazer, pra gente, né? Os meros mortais, fazerem detalhes, fazerem tipo, eu preciso de uma parte extremamente rígida. Sim. O Orba consegue, mas a gente também tem algumas Aqui no Brasil pode usar PVC. alternativas. Então, a gente tem algumas alternativas pro Orba que a Sakura já falou em alguns vídeos. O PVC, o acrílico também, o acetato também, que tem essa rigidez e que mesmo assim você consegue Esquentar ele. moldar ele com o calor. É, é a mesma coisa pro tecido. Às vezes que você tava falando que você falou antes de começar, que ela tem um tecido que a Yaya lançou com uma fábrica de tecido gigante que tem na gringa. Ela lançou uma coleção especial. Ela comprou e até hoje tem dó de usar. Tem tecidos que você vai comprar e você fica com dó. Eu tava falando um pouco antes. Eu comprei esse daqui pra fazer a capa.
O véu que fica atrás da máscara da caçadora. Eu tô com dó de cortar. Foi um dos tecidos mais caros que eu comprei e eu vou destruir esse tecido. Então, depende não só do que você consegue trabalhar e tal, qual é o realismo que você quer do seu personagem, mas o quanto você quer gastar nesse personagem, eu acho. Nós somos brasileiros, coisas de arte aqui no Brasil custam muito mais caro. Então, quanto você quer desembolsar para fazer esse cosplay? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar tal tecido. Compra o Oxford. E faz com ele, tá ligado? Não precisa ficar com vergonha porque você tá usando um material mais barato. Tem que estar dentro da sua realidade. Sim, tem que estar dentro do orçamento, mas também você precisa saber as limitações e até onde esses materiais vão, por isso que é bom os testes. Tá, não tenho não tenho dinheiro para comprar o tecido de alfaiataria que eu falei. Tudo bem, compra o Oxford, mas testa antes para ver se esse tecido vai ter o efeito que você quer. Se Exatamente. não, aí tem que buscar alguma outra alternativa que caiba no seu orçamento. Faz uma vaquinha. Pra gente terminar, eu queria que você falasse sobre TNT. Por quê? Você falou que eu faço cosplay há muito tempo, tudo era mato. E tinha um grupo de meninas que eu ia participar do cosplay com elas e tal, e eu acabei não participando. E eu lembro que elas fizeram um cosplay, saiu caro pra caramba na época, já tinha saído super caro. E depois que elas usaram o cosplay uma ou duas vezes, elas reclamaram que o cosplay rasgou. E aí elas foram ver que a costureira tinha feito a saia de TNT. Então, para explicar o que é o TNT, não é a dinamite, tá? Aquela dinamite do desenho animado. Não é. Não é, o que é o TNT? É aquilo que eu falei no começo, é o tecido não tecido. Um aglomerado de linhas e de material que ele foi prensado com o calor. Mais ou menos como a MDF, a madeira MDF é feita. É um prensado do material. Então, tipo, ele é um tecido, ele tem a aparência de tecido, ele tem a maleabilidade de tecido, mas ele não foi tecido, ele não tem a trama de um tecido. Então, por isso que é tecido, não tecido, TNT. E ele É, rasga, se fizer assim. ele é muito frágil. Por ele não ter essa trama, ele é frágil. Se vocês forem comprar TNT, usem apenas para, tipo, cenário. Para coisa atrás, coisa que não vai exigir força, nem muita outra coisa dele, porque ele não vai aguentar. Se Se você for você usar. pegar um TNT e pressionar o seu dedo contra ele, ele vai furar. Pra você É, ter uma ideia, eu o acho que quão se muito você ele é. precisar de um tecido para testar a modelagem, TNT pode até ser uma opção. Você compra o tecido, você recorta a modelagem, costura ele suave assim para você sentir, e você consegue ver se ele tá mantendo o formato que você quer. Mas eu acho que se você até tentar vestir ele para ver se ele vai dar certo, corre o risco dele fragmentar. Porque quando você passar na máquina de costura, por exemplo, você vai fazer vários pontinhos. Ele já é um tecido frágil. Esses pontinhos, eles vão abrir, tipo o papel pontilhado que você usa para destacar, sabe? Sim. Então, para testar a modelagem, eu não recomendo o TNT. Pega um algodão cru ou um Oxford. O TNT você pode. Você já viu? Se você não tiver espuma ou aquele enchimento de travesseiro, pode usar o TNT bem picadinho para fazer enchimento para suas peças. Você já viu algumas almofadas que tem uma costura que ele fica mais fofinho? É um tecido chamado metalacê. Ele tem uma camada de tecido, enchimento e outra camada. E aí é feita uma costura que ele fica fofinho. Uhum. Você pode usar o TNT para isso. Você coloca várias camadas de TNT no meio, ele fica fofinho e você passa uma costura para ele fazer um relevo. Se você não tiver acesso a esse enchimento específico, que é a manta acrílica. Uhum. É uma opção. Mas eu não acho que o TNT ele vai aguentar a costura da máquina, por tão frágil que ele vai ser, entendeu? Nossa, eu lembro que na época elas pagaram muito caro na roupa. E aí depois falaram assim: ah, a É, saia rasgou, é, fizeram de TNT. Eu fiquei. fizeram. Você contando, eu tava assim, gente, como é que faz isso? E queriam que eu tivesse Como é entrado que nesse grupo e tivesse pago por isso. Eu fiquei assim, gente, não. Você coloca na mesinha na festa infantil, assim, ó. Pra isso que o para TNT serve. forrar? Exato, porque ele é algo simples, algo que não vai durar. Ele é um material descartável, assim, o TNT. Sim, hoje é. Então,
Eu não recomendo o TNT para você fazer teste de modelagem. Na faculdade de moda, a gente usa muito um tecido que chama algodão cru, Que é que literalmente algodão cru. é literalmente o algodãozinho ali, sem tratamento nenhum. Tudo bem, tem um tratamento para ele ser transformado em fio, mas ele não tem. Normalmente ele vai ser branco, porque o algodão em si ele é branco, né? Ou aquela cor creme, né? Uhum. O meu manequim aqui atrás, ele é feito, o tecido que ele é forrado, ele é algodão cru, que é um tecido muito coringa, né? Ele vai ser um tecido plano, ele não vai ter elasticidade, mas ele é um tecido barato, acessível, ele tem várias larguras, tem algodão cru de largura de 1,5 m, 2,80 Isso a gente m. não falou. A gente não falou da dobra do tecido. Porque quando você compra tecido, você vai comprar o tecido por metro. Mas Sim, uma coisa que as pessoas não entendem é, normalmente, há tecidos que é uma metragem só, mas normalmente o tecido vem dobrado. Você está comprando uma metragem por 1 metro. Então, o mais comum, eu imagino que é 1,50. É o tecido dobrado de 1,50 por 1 metro. Então, quando você não, compra. não necessariamente que ele seja dobrado. Esse tecido dobrado que você está falando é quando o tecido é tubular. Ele é feito, a parte de. Quando ele é tramado ali, quando ele é feito em formato de tubo. Não, não, Muitas. até o Oxford mesmo, pelo menos aqui na minha cidade, quando eu compro, ele tá enrolado no tubo dobrado. Ah, não, você diz na bobina dele. Isso, quando a pessoa for Ah, comprar, eu tô tá, tá, falando. tá. Porque quando Beleza. porque isso a gente É não porque comentou. Quando a pessoa for comprar o tecido, a gente falou, tipo, ah, 1 metro. E 1 metro do quê, tá ligado? Porque cada tecido tem uma metragem então, diferente. sim, cada tecido tem uma metragem diferente. A única metragem que quando você chega lá e você pode pedir é o comprimento do tecido. Ele pode. Tem rolos de tecido ali que tem 50 metros, 100 metros. Essa o comprimento variável que você consegue pedir ali na hora que você está fazendo a compra. Mas a largura é o outro eixo, né, do tecido que é fixo. Que ou ele vai ter 1,5 m, 1,40 m, que é o padrão, ou também tem tecidos que têm a largura de 2,80 m. Se você for fazer os cálculos, tecidos com a largura de 2,80 m, você tem mais tecido. Se você comprar um tecido, 1 metro de tecido que tenha 2,80 m de largura, você vai ter mais do que se você comprar 1 metro de um tecido que tem 1,50 m. Então, você acaba levando mais tecido. Mas quando você chega na loja, o que você consegue pedir é o comprimento Sim. de tecido. Aí, se você tá Mas na como eu dúvida, você falei, pergunta pra moça, qual que é o tamanho do tecido? Ela vai saber qual que é isso que você tá perguntando. Não quantos metros você quer levar de largura, mas qual é a medida do tecido. Ah, esse aqui é de 1,50. Ah, esse aqui é de 1,5. E aí, esse é a quantidade de tecido que você tem. Então, imagina que você pega o 2,80 por 1 metro, você vai ter um retângulão gigante de tecido. Aí, quando você for comprar, por mais que pareça tentador, você tem que levar em conta o que a gente falou da elasticidade do tecido. Tem tecido que vai ser mais elástico de assim do que de assim, e vai ter tecido que só vai ser elástico de um lado. Se esse sim, lado que o tecido é elástico tá no comprimento do tecido, você vai ter que comprar a metragem mais, porque senão você não vai conseguir fazer, ou fazer recortes naquela tiraona de tecido que você pegar. Então sempre leve em sim. consideração a elasticidade do tecido se for preciso. E pergunta quanto que é a medida, porque eu preciso fazer uma blusa para mim, eu preciso de 2 metros, depende da outra medida que vem o seu tecido. A palavra-chave que você precisa falar ali na hora da compra para perguntar essa questão é a largura. Se você falar comprimento, vai ser a medida variável, mas é a largura. A gente põe uma imagenzinha aí para Pro ficar mais fácil. dislexo não ficar Mas perdido. palavra-chave, largura é essa variável de 1,5 m ou 2,80 m, porque o tamanho, imagina, quando ele está sendo feito ali, quando ele está sendo tramado, é o tamanho da máquina, o tamanho do tear, o tamanho do tubo que ele está sendo feito. Então, imagina, um tecido que foi feito num tubo de 1,5 m,
ele vai ser mais barato do que um tecido que foi feito num maquinário de 2,80 m, porque o maquinário é mais caro, é mais tempo e mais material para fazer aquele tecido. Uhum. Tem os seus prós e contras. Quando eu comprei esse. Isso aqui não. Tecido não tecido, esse daqui, né? Ele é um vinil. Na verdade, isso aqui é um treco que o pessoal usa pra fazer capa de guarda-chuva, essas coisas assim, né? É sintético, é. Impermeabilizante. Eu fui atrás de um que tivesse essa metragem maior. Porque aí eu comprei, tipo, 2 metros, dividi esses 2 metros no meio, e por causa da largura do tecido, eu tinha duas partes pra fazer, do teto até o chão. Porque É, senão eu teria que fazer uma emenda, né? então, pensa, se você tem um projeto, eu quero fazer uma capa que ela tem uma abertura ou um tamanho que vai além desses 2,5 e não tem costura nenhuma, aí você tem que procurar um tecido que tenha uma largura maior. É muito comum ver isso, que nem eu dei o exemplo do voal, ver em cortina. Que como a cortina geralmente é grande, para cobrir Parede, né? janelas, paredes todas até, então ele precisa ser um tecido que tenha uma largura bem maior para conseguir cobrir a parede. A, geralmente as paredes, o tamanho a base assim das paredes é 3 metros para 3 metros, por aí. Então, para você fazer uma cortina, você precisaria de um tecido que tenha a largura de 2,80 m ou mais, para não ter a linha da costura ali, a junção dos tecidos. Depende, então, novamente a gente volta para o depende para o que você quer fazer. Mas é bom ter. Eu lembrei que a gente não comentou sobre isso, e isso é importante. Porque a pessoa Sim. que não sabe nada vai chegar e falar assim: e aí, qual que é a metragem disso aqui que eu preciso, sabe? Porque se você nunca comprou tecido, quando a gente fala assim, eu só preciso de 1 metro, eu sempre fico pensando na cabeça de quem nunca comprou tecido. E a outra medida é o quê? 1 metro de quê, sabe? Tipo, 1 metro de nada. Uma vez eu É fui com. pensar num quadrado, né? Uma vez eu Num fui com o Danilo retângulo. comprar, e aí eu falei assim, ó, preciso só de 1 metro. Aí ele olhou minha cara, tipo, 1 metro de quê? Eu falei, não, ele vem numa outra medida. Aí ele fez, então você vai levar só essa tira. Eu falei, só essa tira é o suficiente porque você tem essa outra metragem. Então, se você for uma pessoa baixinha, por exemplo, que quer fazer um vestido, às vezes só 1,5 metro dá. Porque o outro 1,5 metro tu já tá cobrindo de. Sim. Eu acho que dá pra encerrar, né? Porque a gente já passou por tudo, eu acredito. De novo, muito obrigada, Marta, por estar participando, por estar me ajudando, tirando o dia de folga dela, o raro dia de folga para gravar esse conteúdo. Muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente aqui no canal. Não desistiram da gente, mesmo com esse ano conturbado. Se você quiser tornar um polvinho aqui no YouTube, é o membro de canais aqui embaixo. Clica no botão, ajuda a gente financeiramente a continuar criando conteúdo. Se inscreva no canal e curta esse vídeo para não perder as próximas etapas e principalmente para ajudar o algoritmo a entregar próximos vídeos para próximas pessoas. É isso. Beijo É e isso até a aí. próxima. Não esquece do sininho aí também, Não esquece do para sininho. ver quando que vai ser a próxima parte. Exatamente. E é isso, galera. Beijo.